Em abril de 2011, uma tragédia horrível aconteceu em Nantes, na França. A esposa e os filhos do nobre Xavier Dupont de Ligonnès foram encontrados mortos e enterrados debaixo da varanda dos fundos da família. O caso ficou conhecido como La Maison de l'Épouvante, ou Casa do Terror pela imprensa francesa. Para tornar as coisas ainda mais sombrias, o patriarca da família, que era conhecido por todos como Conde de Ligonnès, havia desaparecido e rapidamente foi apontado como sendo o principal suspeito do assassinato de sua própria família. E quase uma década depois, seu paradeiro permanece um mistério. Enquanto alguns acreditam que ele se matou, outros estão convencidos de que o homem ainda está vivo e escondido, talvez, em algum lugar da América Latina. O caso foi recentemente trazido de volta aos holofotes no terceiro episódio da série Unsolved Mysteries na Netflix, com o título apropriado de Casa do Terror. Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos. Sejam todos muito bem-vindos aqui de volta ao Insólito. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir para vocês conferirem a inscrição aí no canal, ativar o sininho, se inscrever se não for inscrito, isso é muito importante. Já deixa um like também no vídeo para ajudar na divulgação dele. Considere a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal se você gosta do meu trabalho aqui, quer me ajudar, incentivar a continuar produzindo bons conteúdos para vocês. Minhas redes sociais também estão aí na descrição. Me segue lá, vamos ficar mais próximos, trocar umas ideias sobre o canal, ver algumas curiosidades aqui das gravações. Combinado? Então, como de costume, vamos aos fatos. Xavier Dupont de Ligonnès era um nobre francês que vivia em Nantes, uma cidade às margens do rio Loire, na região da Alta Bretanha, oeste da França, com sua esposa Agnes e seus 4 filhos, Arthur, Thomas, Anne e Benoît. Eles eram muito queridos por todos e, segundo quem os conheceu, era a típica família perfeita. Mas na noite do dia 11 de abril de 2011, a vizinha deles, Estelle Chapon, percebeu que a casa da família parecia estranhamente silenciosa. As janelas estavam completamente fechadas e havia uma nota na porta que dizia: "Devolva toda a correspondência ao remetente". Sentindo que algo estava errado, Chapon contactou a polícia, alguns dias depois. Então 2 policiais foram até a casa e fizeram um reconhecimento do lugar, no dia 13 de abril. Eles tiveram acesso ao interior da casa por meio de um chaveiro que havia sido chamado pelos oficiais. A casa estava relativamente vazia, com lençóis desarrumados e cortinas arrancadas, e as fotos da família haviam sumido. Mesmo assim, a polícia não encontrou nenhuma atividade suspeita, nada que remetesse a algum tipo de crime. Então, eles foram embora. Nesse meio tempo, cartas misteriosas começaram a chegar aos amigos e parentes da família. Essas cartas informavam que Xavier Dupont de Ligonnès era um espião secreto dos Estados Unidos e havia sido recrutado para uma missão especial, e que a família tinha entrado numa espécie de programa de proteção a testemunhas, e por isso ninguém poderia contatá-los enquanto estivessem fora. Mas a família de Agnes não se convenceu com tais informações. Eles pediram às autoridades que investigassem mais, que com certeza encontrariam circunstâncias suspeitas. Isso levou a mais algumas verificações na casa da família pela polícia, que novamente não encontrou nada de errado. Mas, no dia 21 de abril, os investigadores descobriram vários corpos enterrados em sacos de lixo debaixo da varanda dos fundos da casa. Eram os corpos de Agnes, seus 4 filhos e os 2 cachorros da família. Mas Xavier não estava em lugar nenhum, se tornando a partir desse momento o principal suspeito. A chocante descoberta dos corpos da família Dupont de Ligonnès abalou a cidade e reverberou por todo o país. Os detalhes eram realmente horríveis. Cada membro da família foi enterrado com ícones religiosos. As autópsias mais tarde mostraram que as crianças estavam drogadas com remédio para dormir. A esposa não tinha drogas em seu organismo, mas ela era conhecida por usar um aparelho para tratamento de apneia do sono.
Todos haviam sido baleados na cabeça pelo menos 2 vezes, com balas de um rifle calibre 22. Mais tarde foi revelado que Xavier tinha herdado um rifle .22 de seu falecido pai e também comprou um silenciador poucos meses antes dos assassinatos. Acredita-se que Agnes, Arthur, Anne e Benoit foram mortos na madrugada do dia 3 para o dia 4 de abril, embora a data e a hora exata tenham sido contestadas. Enquanto isso, se pensava que Thomas havia sido morto separadamente dos outros, no dia 5 de abril, ao voltar da faculdade. Alguns investigadores acreditam que, na verdade, Xavier hesitou em matá-lo. O filho mais velho, Arthur, não era filho biológico de Xavier, mas Thomas era. Então ele era o herdeiro, aquele que levaria o nome nobre adiante. Estranhamente, não havia vestígios de sangue ou provas do crime na casa que ligassem Xavier aos crimes. Mas, com sua família morta e seu paradeiro desconhecido, ele era obviamente o principal suspeito dos assassinatos. Em pouco tempo, um mandado de prisão internacional foi emitido para ele. Poucos dias depois dos assassinatos, Xavier deixou rastros digitais em todo o sul da França, fazendo check-in em hotéis e pagando contas de restaurantes com seu cartão de crédito. Seu carro também foi identificado em uma câmera em velocidade acima da permitida. Qualquer que tenha sido o plano de Xavier, não parecia estar se escondendo ou fugindo. A última vez que Dupont de Ligonnès foi visto foi no dia 15 de abril de 2011, dias antes de os corpos de sua família serem descobertos. Ele estava na cidade de Roquebrune-sur-Argens e as câmeras de segurança o mostraram saindo de um hotel barato. Depois, ele foi até um caixa eletrônico e sacou 30 euros. Então abandonou o carro e saiu do estacionamento com uma grande sacola, possivelmente contendo seu rifle. O mais estranho é que antes de sumir da câmera, Xavier pareceu olhar diretamente para ela, como se estivesse desafiando os investigadores, como se estivesse dizendo: "Estou aqui, venham me pegar." A polícia suspeitou que este fosse seu último grito antes de se preparar para o suicídio, uma ocorrência comum em crimes como este. As montanhas próximas ali do local de onde ele foi visto pela última vez parecia um lugar atraente para ele se ele estivesse realmente tentando o suicídio, planejando o seu suicídio. Era realmente um lugar remoto. Mas quando a polícia iniciou uma extensa busca na área para procurar o seu corpo, eles nunca encontraram nada. Ele havia simplesmente desaparecido sem deixar vestígios. O fato de o corpo de Xavier nunca ter sido recuperado alimentou teorias diversas em torno do caso e inúmeras perguntas sem respostas. Será que ele realmente cometeu suicídio em um local desconhecido? Ou será que ainda está vivo? Se estiver vivo, para onde fugiu? E a pergunta mais inquietante de todas: por que o Conde de Ligonnès matou sua própria família? Talvez nunca saberemos a resposta. Algumas pessoas que conheceram o francês continuam convencidas de que ele não só está morto, mas que também é inocente. Essas pessoas acreditam que o marido e pai amoroso que conheceram não seria capaz de cometer tais assassinatos, mesmo que uma pilha de evidências das investigações sugira o contrário. As investigações oficiais sobre o caso revelaram que Xavier Dupont de Ligonnès estava profundamente endividado com vários empreendimentos comerciais falidos. Apesar de ser um nobre, seu falecido pai não deixou nenhum dinheiro para ele, ou algum imóvel, apenas o rifle. Os investigadores também descobriram que Xavier havia tirado uma licença de porte de arma por causa do rifle que herdou de seu pai. Ele também teria visitado campos de tiros nos meses que antecederam o assassinato de sua família. E mais, o homem tinha comprado recentemente sacos de lixo e cimento. Alguns suspeitaram que Xavier houvesse matado sua família para evitar a revelação vergonhosa de sua ruína financeira ou para se livrar do peso da responsabilidade e do fracasso. De qualquer forma, alguns teóricos acreditam que o homem
ainda está vivo. A investigação chegou a apontar possíveis rotas de fuga para o interior da França, partindo da região de onde o homem foi visto pela última vez. Ele também poderia ter escapado para a Itália ou até mesmo para a Croácia, onde poderia facilmente começar uma vida nova. Mas a verdade é que existem muitas teorias sobre onde o Conde de Ligonnès pode estar escondido. Como ele era um cara fluente em inglês e espanhol, poderia sobreviver em qualquer lugar. E algumas pessoas até acreditam que o homem possa ter fugido para algum país da América Latina em um navio de carga. Outra teoria sugere que ele passou por uma cirurgia plástica para mudar o seu rosto e que estaria morando na Escócia por todo esse tempo. Desde 2011, o ano dos assassinatos da família do Pont de Ligonnès, a polícia francesa recebeu quase 1000 possíveis avistamentos de Xavier, alguns deles dentro das fronteiras francesas. Em 2018, os investigadores vasculharam um mosteiro na vila de Roquebrune-sur-Argens, depois de receber uma denúncia anônima sobre um monge que seria muito parecido com Xavier. Mas, após uma rápida investigação, descobriu-se que o monge era apenas alguém muito parecido com ele, um infeliz sósia. Um ano depois, em 2019, a polícia deteve outro homem que supostamente havia usado um passaporte falso em um aeroporto em Glasgow, na Escócia. Mas, coincidentemente, o homem era outro sósia de Xavier. Na verdade, Xavier tem um rosto tipicamente francês, muito comum, aliás. Ele se parece um pouco com todo mundo, sem características fortes, e por isso, inclusive, ele pode ser confundido com muitas pessoas. Ele tem uma estatura corporal média, ele é fisicamente normal, e não há nada pior nessa situação do que pessoas fisicamente normais, porque elas passam despercebidas e não chamam muito a atenção. E até hoje, Xavier nunca foi formalmente acusado dos assassinatos. E assim, o caso da família do Pont de Ligonnès permanece tecnicamente sem solução. Desde o lançamento da série Unsolved Mysteries, a polícia recebeu 20 novas dicas confiáveis dos telespectadores sobre possíveis localizações de Xavier. Mas essas informações não deram em nada palpável. Uma das dicas mais recentes recebidas após o lançamento da série foi de uma testemunha ocular que afirmou ter visto o Conde de Ligonnès na América, no Lakeshore Drive, uma via expressa que corre ao longo da costa do lago Michigan, através da cidade de Chicago, em Illinois. A testemunha até enviou uma foto que tirou do suposto suspeito. E até o produtor do programa confessou que realmente a pessoa na foto parecia um pouco com o conde francês. Se esse avistamento dará lugar a uma nova pista ou não, ninguém sabe. Fato é que, por enquanto, ninguém pode dizer com certeza onde está o Conde de Ligonnès. Abduzidos, esse foi o caso de hoje. Roteiro especial enviado gentilmente aqui para o canal pelo meu parceiraço Daniel, lá do Paralelo Metafórico. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.